Problemas para o Alexandre de Moraes podem ter só começado, tá? Tem uma coluna aqui na Revista Oeste falando sobre os problemas da justiça brasileira como um todo, tá? Do Alexandre de Moraes mais em particular, mas da justiça brasileira como um todo, né? A justiça brasileira entrou numa caçada contra a direita no Brasil, tomando uma série de medidas antidemocráticas para expulsar a direita, proibir a direita no Brasil, para prender Bolsonaro a qualquer custo e qualquer pessoa que apoiasse Bolsonaro, achando que isso ia sair incólume, que isso não ia ter nenhuma reação de lugar nenhum no mundo, né? E o que eles estão vendo agora é que isso é um beco sem saída, né? A decisão recente da Carla Zambelli lá da Justiça da Itália se soma a várias outras decisões de várias outras justiças internacionais que olharam para a situação e falaram: não, houve exagero realmente da justiça brasileira, há coisas erradas na justiça brasileira. O nome da justiça brasileira está indo para o lixo. Por quê? Porque os coleguinhas do Alexandre de Moraes não tiveram a coragem de confrontar ele quando ele começou a fazer as merdas, né? Todo mundo achando que, ai, não, o Xandão está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, então tem que deixar ele fazer isso, não sei o que lá. Sendo que, como eu falo para vocês, não é novidade, muita gente no STF já há algum tempo tem questionado esse método Alexandre de Moraes de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, né? Então, o que está ficando cada vez mais claro é isso. E a coisa tende a piorar daqui para frente, tá? Por quê? O pessoal está trazendo aqui que esse processo dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes é um processo extremamente grave, porque, veja, pode parecer uma besteirinha, não, é porque o Alexandre de Moraes está sendo acusado de censurar alguns perfis nos Estados Unidos e estão pedindo indenização. Pode parecer uma besteirinha qualquer, mas no final das contas isso questiona a própria justiça brasileira. A justiça brasileira, ela vive um dilema, como eu já expliquei para vocês. Aliás, a justiça de todo mundo, tá? Toda a justiça estatal está vivendo um dilema nesse momento, né? As relações humanas sempre foram muito locais. Você se casa com pessoas próximas de onde você nasceu, você trabalha para pessoas próximas de onde você mora, você compra e vende coisas para pessoas próximas de você. Então, sempre fez muito sentido essa estrutura de ordenamento jurídico local, né? Então você tem, aqui no Brasil, tem o ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição, as leis e coisa e tal, tudo certinho aqui, porque 99% dos problemas que você tinha de desacordo entre pessoas eram entre pessoas que estavam no Brasil, né? Um ou outro caso só que você tinha situações fora do país. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia as pessoas... tem gente trabalhando para os Estados Unidos, morando no Brasil, você compra coisas da China, você se relaciona com o mundo inteiro através das redes sociais. Então, esse conceito que permitiu o ordenamento estatal como a gente conhece hoje, ele meio que deixou de ter validade, né? Você não tem mais como fazer justiça só com leis locais, né? E aí a grande dúvida que fica é, o que vem depois disso? Você vai se criar um ordenamento jurídico mundial, com todas as leis do mundo inteiro e coisa e tal? Ou você vai partir para o modelo libertário, que é parecido com o direito internacional, que é você ter um mínimo ético, né, garantido entre todos os lugares do mundo, que é o princípio da não agressão, ou como no direito internacional eles chamam os direitos humanos básicos, né? E a partir daí você faz só acordos e tratados e contratos entre as pessoas que valem, né? Então esse dilema existe, isso está enfraquecendo a justiça, e isso inclusive é o que levou o STF a entrar nessa armadilha. Porque como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes ele já vinha fazendo coisa que os outros ministros achavam estranho. Por que os outros ministros não fizeram nada? Por que continuaram apoiando o Alexandre de Moraes? Ainda tem alguns que apoiam ele. O que tem por trás disso daí, né? Aqui o pessoal do Estadão traz também aqui, ó, o judiciário tem medo das críticas e das propostas de reforma. O que está atrás desse medo do judiciário brasileiro? Vamos entender essa coisa aqui? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Essa notícia foi sugerida por PT e PCC, tudo a ver, zelador da Universidade de Coimbra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a coisa do Oeste aqui está colocando um negócio que a gente aqui no Brasil já tinha percebido, o pessoal da direita já sabe disso há muito tempo. O Alexandre de Moraes não é um juiz que está salvando a democracia, o Alexandre de Moraes é um vilão, ele é um ditador, ele está impondo a vontade política dele contrária a boa parte do povo brasileiro, né? O Lula ganhou a eleição na última eleição, é verdade, ganhou, mas ganhou por 50, alguma coisa ali, meu amigo, ganhou por muito pouquinho.
uma enorme parte da população brasileira votou no Bolsonaro e queria o Bolsonaro no poder. Então como é que de repente virou proibido ser bolsonarista no Brasil? Que absurdo é esse, né? Essa luta toda do Alexandre de Moraes. E essas coisas, elas se relacionam, tá? Porque lembra que um dos questionamentos que houve nessa época foi justamente que o Bolsonaro, quando ganhou as eleições de 2018, ele queria fazer reformas, por exemplo, facilitar o acesso a armas e etc., que o pessoal da esquerda não quer. E daí o STF tomou as dores para si. Embora não exista nada na Constituição brasileira que proíba ter armas, que garanta que não tem direito de ter armas e coisa e tal, o pessoal caçou algumas coisas lá, a tal da hermenêutica pentadimensional tirada do cu do pessoal do STF, para justificar a proibição de ter armas, né? Ou manter algumas limitações ao armamento da população, embora esse seja o desejo da população brasileira. E aí começou a ter um questionamento em cima do STF. Isso desencadeou esse problema. Por quê? Mais uma vez, o STF ele é baseado, o judiciário brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem uma base muito frágil, tá? A base do ordenamento jurídico brasileiro é basicamente argumento de autoridade puro, né? Todas as leis brasileiras existem por quê? Por causa da Constituição brasileira. E o que legitima a Constituição brasileira? Pode pirlim-pim-pim, porra nenhuma. Juntaram 600 ladrões lá em Brasília, escreveram um papelzinho, assinaram, e agora por algum motivo você é obrigado a obedecer o que está naquele papelzinho ali, que não tem legitimidade nenhuma, né? O mínimo que se esperava de uma Constituição é que acontecesse o que aconteceu no Chile, que ela tivesse um referendo popular, que ela fosse referendada pela população depois. Houve isso no Brasil? Não. Foi só os 500 e pouco ladrão lá, de deputado ladrão lá em Brasília, que assinaram aquela porcaria lá, o velhinho careca lá do Ulisses Guimarães, ai, Constituição de merda, não sei o que lá, e pronto, né? E agora a gente é obrigado a apoiar, aceitar isso aí. Por quê? Qual a legitimidade que tem isso? Eu não contribuí com nada com essa Constituição, eu não concordo com 99% do que está escrito ali. Então que lógica tem isso? Como é que pode uma Constituição ser feita dessa forma, né? Eu falo para vocês, a gente está indo em direção ao anarcocapitalismo, meu amigo. A economia e a informação descentralizada está levando a gente nesse sentido, é inevitável, né? Aí o que aconteceu aqui no Brasil? O STF, se sentindo atacado, reagiu tentando usar a força para manter a autoridade. E este é o grande erro do Alexandre de Moraes, né? Veja, esse fenômeno está acontecendo com os judiciários no mundo inteiro. No mundo inteiro os judiciários estão percebendo que a coisa está ficando estranha, porque, né, o que antes eles conseguiam resolver muito fácil com as leis do país, porque, né, a maior parte das relações entre pessoas eram relações locais, então, né, você aplicava a lei local às relações locais, tranquilo de resolver todos os problemas. Agora, eles estão tendo dificuldade com isso daí, né? Não é só o Brasil que está com essa dificuldade. Você pode ver, a Europa também está cheia de problemas lá, está criticando também, criando leis de censura e não sei o que lá. Tem um monte de judiciários no mundo inteiro com esse questionamento agora. Como é que vai fazer para operar nesse mundo novo? O que a gente vai fazer? Como é que vai resolver esse problema? Eu já falei para vocês, a única saída é o anarcocapitalismo, mas o pessoal já está tentando achar a saída dele, né? A diferença aqui no Brasil é que o Alexandre de Moraes se viu acuado e resolveu contra-atacar, começou a fazer um monte de decisões totalmente sem base nenhuma, né, supostamente para, entre aspas, defender a, entre aspas, democracia. E o que está ficando claro agora, com o tempo passando, é que ele fez um papel ridículo. A justiça brasileira, ao apoiar o Alexandre de Moraes, destruiu a sua própria credibilidade. Já é a Itália, a Espanha, a Polônia, a Argentina, os Estados Unidos, são vários países que ignoram as decisões brasileiras, tomadas pela justiça brasileira, justamente porque olham os autos do Alexandre de Moraes, olha aquele e falam, caraca, isso aqui não tem lógica. Isso aqui não bate o mínimo do mínimo de garantia de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, devido processo legal. Devido processo legal é a base da base do direito. Jamais um processo como esse do Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro foi denunciado em novembro, em setembro do ano seguinte ele estava preso, mas nunca que um processo desse tipo acontece assim tão rápido, cara. Isso aqui é um absurdo completo, foi evidentemente uma corruptela da devido processo legal. E o que mais assusta é ver pessoas aqui no Brasil, até alguns advogados, tá, tratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não!
prisão do Bolsonaro é normal, o Xandão julgou que ele é culpado, normal, não, caramba, gente, pelo amor de Deus, vocês leram os mesmos livros que eu li na faculdade, vocês sabem o que é o direito, não é normal isso, você pode não gostar do Bolsonaro, ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro não, mas chegar nesse negócio de fazer um processo relâmpago, recusar toda a testemunha da defesa, basear tudo numa única delação premiada, altamente suspeita, questionável, que o cara mudou de versão um monte de vezes e que tem suspeita de pressão em cima dele. Cara, compara com a Lava Jato. A Lava Jato não foram dezenas de pessoas fazendo delação premiada, dezenas de pessoas devolvendo dinheiro e coisa e tal. Se você tinha um embasamento muito maior daquilo ali, levou 6 anos para se chegar no Lula na Lava Jato, né? Não tem como você considerar isso, a não ser que seja realmente o pessoal desesperado da esquerda, querendo, de qualquer forma, tirar a direita do campo político, né? E eu vou falar sobre isso mais, tá? Porque agora já veio o Alckmin dizendo que o Flávio Bolsonaro é antidemocrático por ter ido falar com o Trump e pedido a classificação do Comando Vermelho e do PCC. A esquerda vai partir para golpe, cara. Eles não têm alternativa, eles sabem que não conseguem conquistar mais corações e mentes das pessoas, eles vão partir para golpe, né? Mas aqui eu não quero falar disso, eu vou falar disso no outro vídeo. Eu vou falar aqui agora da justiça brasileira, o dilema da justiça brasileira, né? E o senhor Carlos Newton está trazendo aqui no Tribuna da Internet justamente também que os problemas do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos estão só começando, tá? Porque esse processo da Flórida, que agora já está numa situação que não tem mais muito o que fazer, né? Ele pode ser uma coisa fundamental. Parece um negócio pequenininho, parece uma coisa meio bestinha, porque não, é só um negócio lá de censura e coisa e tal. Mas, na verdade, isso pode colocar uma tutela americana sobre a forma como Alexandre de Moraes fez aqui a justiça no Brasil. E aí, olha como é que vai ficar a situação dos outros ministros do STF, do resto da justiça brasileira. Das duas, uma. Ou eles vão ter que admitir que realmente o Alexandre de Moraes fez merda, né? Porque fez, a gente sabe que ele fez merda, eu venho criticando o Alexandre de Moraes desde 2019, já devia ter sido, a orelha do Alexandre de Moraes já devia ter sido puxada em 2019, então, e aí, ou seja, se eles admitirem que o Alexandre de Moraes está errado agora, eles vão ter que responder por que eles foram negligentes, né? Esse tempo todo eles não fizeram nada sabendo que o Alexandre de Moraes estava fazendo merda, né? Por outro lado, se eles vão assumirem a defesa do Alexandre de Moraes intransigente, dizer que não, que o Alexandre de Moraes está certo e não sei o que lá e coisa e tal, se eles fizerem isso, eles vão simplesmente jogar a justiça brasileira no lixo, porque a justiça brasileira vai ser culpada do mesmo crime do Alexandre de Moraes. Eles estão indo por esse caminho, tá? Eles estão indo pelo caminho de que não, que o Alexandre de Moraes tem o direito de tomar essa decisão. Não, ninguém tem o direito de tomar decisões erradas. Isso está na essência do problema, tá? Que é a essência. Isso, olha só, eu estou falando isso só com esse processo lá da Flórida. Porque tem mais coisa por aí, tá? A gente sabe que não está descartado uma volta da Magnitsky para o Alexandre de Moraes e, eventualmente, com essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, não se sabe quais outras cartas na manga os Estados Unidos têm contra o Alexandre de Moraes, porque a gente sabe que é possível que tenha muitas cartas na manga. Haja visto o Zapatero lá da Espanha, olha o que está passando o Zapatero na Espanha, olha o que está acontecendo com Cuba, olha o que aconteceu na Venezuela. O pessoal lá tem outras cartas na manga, tá? Tem um monte de delação lá de membros do Foro de São Paulo, lá sabe-se lá até onde vai esse negócio, tá? Mas isso, lógico, é especulação, a gente não sabe se vai ter alguma coisa, se vai ter Magnitsky para o Alexandre de Moraes, ou se vai ter alguma outra coisa. Só esse processo da Flórida já é uma dor de cabeça danada. Por quê? Porque vai ser uma decisão judicial numa outra justiça, condenando, em última análise, a justiça brasileira. Ah, mas vai estar condenando só o Alexandre de Moraes. Vai estar condenando só o Alexandre de Moraes. Mas, das duas, uma. Ou a justiça brasileira foi negligente, porque deixou o Alexandre de Moraes fazer essa merda. Essa é a minha opinião. A justiça nacional foi negligente. A justiça brasileira foi negligente por deixar o Alexandre de Moraes ter feito isso. Ou então ela vai ter que defender o Alexandre de Moraes e vai ser toda ela condenada do mesmo jeito, né? Aí que está o grande problema que leva a gente ao outro ponto, né? Por que a justiça é tão reativa? Por que a justiça não aceita reforma, não aceita crítica, né? Por que quando os brasileiros criticaram o STF lá em 2019, isso foi um atentado à democracia, não pode criticar o STF? Por que esse pessoal tem tanta dificuldade? E daí eu vou contar para vocês uma história da minha vida profissional. Como vocês sabem, eu já trabalhei com segurança da informação muitas vezes em muitos órgãos do Brasil, de vários tribunais de justiça no Brasil. E num determinado tribunal que sofria problemas de questionamento quanto à legitimidade do sistema deles, uma vez eu perguntei para o pessoal, por que você não faz uma certificação? Por que não bota esse troço todo em código aberto e faz uma certificação internacional de segurança para garantir que está tudo seguro, né?
E a resposta que eles me deram foi muito simples, porque é uma questão de soberania. É soberania. Porque, afinal, o nosso tribunal aqui é responsável por dizer se as coisas estão certas ou estão erradas. Se a gente contrata uma auditoria externa para analisar esse nosso sistema aqui e dizer se ele está certo ou se ele está errado, a gente está submetendo a soberania do nosso país a um órgão internacional. Perceberam o problema? Entenderam o que está acontecendo aqui? É tudo reflexo da falência desse ordenamento jurídico nacional que, né, funcionou tão bem durante tanto tempo, porque todas as coisas eram locais, né? Quando começou a era da informática, e eu não estou falando nem de internet, quando começou a informática, a coisa já começou a mudar. Porque a informática sempre teve essa característica mais descentralizada, né? Quem é da área sabe. Eu trabalhei com um monte de gente que não tinha diploma. Para que diploma? Ninguém se importa com diploma na área de informática. Você sabe fazer a coisa, você faz. Agora tem certificação. Você é programador certificado Java, você tem lá o certificado da SAM. Então, ou seja, o que importa na área de informática não é se você tem um diploma do Mac. O diploma do Mac, foda-se, ninguém se importa com isso. O que importa é se tem a certificação da Oracle, se tem a certificação da Sun, se tem a certificação da Microsoft, se você consegue fazer a coisa em última análise, né? Ou seja, toda a área de informática, por ser uma área dinâmica e muito internacionalizada, ela já surgiu com esse pensamento de você ter coisas descentralizadas, de não ter foco na estrutura jurídica do governo. Só que o governo não. Toda a justificativa de todos os tribunais é, não, a soberania, a gente não pode... Isso é um calcanhar de Aquiles terrível. Porque seria muito simples resolver esses problemas todos, né? Justamente com auditoria externa. A auditoria externa é um mecanismo externo que vai lá e vai checar. Não, está cedendo a nossa soberania. É assim que pensam essas pessoas, tá? E é assim que pensa o Alexandre de Moraes. E é por isso que o STF continua defendendo o Alexandre de Moraes nessa situação toda. E é por isso que o STF vai se fuder completamente. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez muita merda, chegou num ponto que não tem mais como dizer que o que ele fez não é uma coisa diferente de merda, e aí como é que fica? O STF ou vai ser culpado de negligência por não ter feito nada até aqui, ou vai ser culpado de estar junto com um cara de ser cúmplice e vai afundar todo mundo junto, né? É essa a tragédia da justiça brasileira. É por isso que a justiça brasileira tem tanto medo de reforma. Até o tal do código de ética do Fachin o pessoal tem medo. Por quê? Porque eles têm pé de barro, meu amigo. Pé de barro. É muito frágil a lógica do ordenamento local, né? Do ordenamento jurídico nacional. Isso não tem mais... Já era frágil antes. Com a globalização, com esse negócio de você ter relações com pessoas no mundo inteiro, se tornou uma coisa totalmente ilusória, totalmente sem lógica. Agora, para pensar. Ao contrário desse pessoal da justiça no Brasil tentar se moderar nesse aspecto, justamente porque vê que está pisando em uma área nova, uma área pouco usual, né? O Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Não, que porra nenhuma, eu mando em tudo. Eu mando nos Estados Unidos, eu mando na Europa, eu mando na internet, eu bloqueio tudo, eu saio fazendo, eu sou Deus, eu sou um Deus completo aqui, porque tem uma norma, uma Constituição que ninguém aprovou, né? 600 políticos ladrões lá em Brasília assinaram aquela porcaria da Constituição Brasileira de 88, e ninguém gosta daquilo, nenhuma pessoa acha aquela Constituição boa, enfim, e esse pessoal se baseia nisso para achar que tem poderes eternos no mundo contra todas as pessoas e coisa e tal. Alexandre de Moraes vai se ferrar. A dúvida que eu fico agora é, ou a justiça vai reconhecer o erro dela, reconhecer a negligência dela e se corrigir daqui para frente, eu estou vendo a justiça brasileira simplesmente perder completamente a credibilidade no mundo inteiro, né? Vai ficar associada a justiças como no Irã e em outros países ditatoriais, que todo mundo sabe que as decisões judiciais são meramente movidas por interesse do executivo, por interesse do líder lá da ocasião, e não por justiça. Não há justiça de fato, não tem leis, não é o império da lei sobre os homens, é um homem dominando outros homens, né? Então é muito triste, estamos num ponto muito sensível. Essa ação do Tribunal da Flórida contra o Alexandre de Moraes pode parecer uma besteirinha, mas ela expõe o Alexandre de Moraes e num momento que ele está extremamente fragilizado. Já tem vários tribunais ignorando completamente as decisões brasileiras porque viram que são absurdas. E agora vai ter, tudo leva a crer, uma decisão condenando a decisão do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Como é que os tribunais brasileiros vão reagir, eu não sei. Eu espero que reajam da forma correta. Reconheçam o erro. É a melhor coisa que dá para fazer nesse momento. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.